Alléluia. Aleluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Tem alguém aqui essa manhã? Je suis content de vous voir, ça me fait vraiment plaisir. Estou contente de vê-los, é um grande prazer. Vous savez, des fois on vient à l'église Sabe, às vezes a gente vem à igreja et on n'est peut-être pas prêt e talvez não estejamos ou prontos complètement prêt ou completamente prontos à recevoir. a receber. Être dans un endroit, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à recevoir. Estar em um lugar não significa que a gente está pronto para receber. Je vous le dis parce que je me suis déjà retrouvé à l'église Eu vos digo isso porque eu já estive na igreja et j'étais pas prêt des fois à recevoir. e eu não estava pronto a receber. Et des fois, il peut être déversé énormément, E às vezes ele pode derramar tanto, mais si on n'est pas prêt à recevoir, mas se não estamos prontos a receber, on prend juste une petite partie. a gente toma apenas uma pequena Et des fois, parte. même rien. E às vezes mesmo nada. Alors simplement, j'aimerais qu'on puisse commencer par prier, qu'on puisse baisser la tête. Então eu gostaria que a gente simplesmente começasse por uma oração, abaixando as Et puis cabeças. chacun qui prie en fait, Então cada um que ore, chacun dans son lieu secret, cada um no seu secreto, chacun dans son cœur. cada um em seu coração. Seigneur Père éternel, Pai eterno, Dieu créateur des cieux et de la terre, Deus criador do céu e da terra, celui qui est seul bon, é o único que é bom. nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner de bon ce matin. Nós queremos receber o que tu tens de bom a nos dar essa manhã. Pas simplement, Père éternel, ce que nous pouvons recevoir, Não somente, eterno, o que nós podemos receber, mais ce que toi, mas o que você, tu disposes nos cœurs você deposita em nossos à corações. recevoir. Que nossos corações estejam dispostos a receber. Que tu puisses, Saint-Esprit, venir irriguer les cœurs, Espírito Santo, que você possa vir e regar os corações, pour que ce soit une terre fertile, para que seja uma terra fértil, afin que la semence qui est plantée porque a semente que está sendo plantada, ne soit ni volée, que ela seja nivelada, ne tombe ni dans la terre qui n'est pas prête à recevoir. que não caia na terra que não está pronta a Que receber, les oiseaux ne viennent pas prendre ce qui ne leur appartiennent pas, que os pássaros não venham roubar o que não os pertence, mais que chacun puisse produire mas que cada um possa produzir avec cette semence com essa semente du fruit. frutos. La multiplication, nous déclarons ce matin. Nós declaramos a multiplicação essa manhã. C'est ce que nous désirons. É o que nós desejamos. C'est ce que Dieu, tu désires de nous. É o que tu desejas de nós, Senhor. Une église transformée, Uma igreja transformada, une église pure, uma igreja pura, une église qui avance uma igreja que avança avec la lumière de Com a- notre Dieu. com a luz do nosso Deus. Je te remercie pour ce que tu vas faire ce matin. Eu te agradeço, Senhor, pelo que você vai fazer Et je vais essa donner manhã. toute la gloire. E eu te dou toda a et l'honneur. glória e honra. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. No nome de Jesus, Amen. eu oro. Amém. Est-ce que vous pouvez prendre votre Bible? On va la prendre dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Vocês podem abrir suas Bíblias em 2 Coríntios 4, versículo 6. Je vais lire en portugais, tu peux lire. Alors, je vais lire en français, tu peux lire aussi en portugais. C'est très attends. court. C'est vrai, c'est Bon, deux. il est sur l'écran, c'est parfait. Car Dieu qui a dit car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vous savez, j'ai commencé à préparer un peu hier soir Sabe, eu comecei a preparar um pouco ontem à noite la parole. a palavra, Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? e eu disse, Senhor, o que eu vou levar? D'ailleurs, il y a Alexandre qui m'appelle à 23h. E às 11 horas da noite, Alexandre me Et je lui ai liga, dit, je sais pas quoi le dire. Je sais pas quoi apporter. e eu disse, eu não sei o que dizer, eu não sei o que levar Et como après, j'étais là, palavra. tu sais, quand tu tout d'un coup, vous avez déjà eu des examens à l'époque à l'école. Je pense qu'il y en a encore qui les en ont.
E vocês sabem, eu pensei como eu acho que vocês conhecem, né, a época de provas Quand tu es semestrais, vraiment à l'arrache, quando vocês têm muita pressão, tu es vraiment à la dernière minute, realmente no último momento, tu as deux pensées qui viennent. você tem apenas dois pensamentos. C'est ça va pas le faire, Não vai ser possível, ou il faut vraiment que je fasse quelque chose maintenant. ou então eu tenho que realmente fazer alguma coisa agora. Généralement, Dieu m'a donné cette grâce. Mas Deus, ele me deu essa graça. Je faisais le truc, même si ça me prenait des heures, pendant la nuit, jusqu'à 3 heures du mat. Eu estava fazendo, praticando, mesmo que J'y allais, estava je le tomando horas, eu ia, continuei até umas 3 horas Et hier, da je me suis manhã. dit, Seigneur, est-ce que j'ai le droit de prendre une parole que j'ai déjà prêchée il y a 2 ans ou 3 ans, et puis je vais la reprendre pour la prêcher, parce que c'est ta parole. E eu ainda perguntei, Senhor, será que eu tenho o direito de pregar uma palavra que eu preguei assim, tem uns 2 anos? Porque tudo sua bem, mas não deixa de ser a sua palavra. Parce que là, c'est 11h30, je suis super fatigué. Aqui agora são 11h30 e eu estou muito cansada. Et puis je sais pas. Hein? Je sais pas. E eu não sei, minha cabeça está vazia. Et là, Dieu, il me dit, Então Deus disse, j'ai du pain frais pour mon assemblée ce matin, ce soir. eu tenho pão fresco para minha J'ai assembleia du pain frais pour vous. na manhã. Eu tenho pão fresco para vocês. Franchement, c'est un truc de fou parce que ça ne veut pas dire que le pain qui leur était de 2 ans, il n'est pas forcément bon parce que c'est la parole de Dieu qui est vivante. Não, francamente, é alguma coisa é bem louco porque o pão fresco é algo que está sendo feito Mais agora. dans mon cœur, il m'a dit, il y a du pain frais. E no meu coração ele disse, é o pão fresco. Car Dieu qui a dit Porque Deus disse que la lumière soit, que a luz seja et la lumière fut. e a luz apareceu. Moi, j'aime beaucoup les histoires parce que les histoires, elles commencent du commencement, n'est-ce pas? Eu gosto das histórias porque elas começam do início. Alors não é oui, mesmo? aujourd'hui, il y a des films qui commencent de la fin. Sim, é verdade. Hoje tem filmes que começam do final, Mais moi, j'aime les histoires qui commencent du début. mas eu gosto das histórias que começam do início. J'aime bien que la fin soit à la fin et le début soit au début. Eu gosto muito que o fim seja o fim e o início seja o início. Et dans ce passage, il dit, Dieu a commencé en disant que la lumière soit et la lumière fut. E nesse texto diz, Deus, para começar, ele disse que a luz apareça e a luz apareceu. Et donc on voit la création. Então a gente vê a criação. Et ensuite on voit, E depois nós vemos, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. ele fez brilhar essa luz nos nossos corações. Il a créé une fois la lumière Uma vez ele criou a luz et maintenant il crée quelque chose dans ton cœur. e agora ele cria algo no seu coração. Il crée quelque chose dans mon cœur. Ele cria alguma coisa no meu coração. Et il va continuer à créer dans ton cœur et dans mon cœur. E ele vai continuar a criar no seu coração e no meu coração. Pour faire resplendir, Para resplandecer, pour faire briller para brilhar la connaissance de la gloire de Dieu. o conhecimento da glória de Deus. C'est pas ta gloire, Não é a sua c'est pas glória. ma gloire, Não é a minha glória. c'est pas la gloire de ceux qui sont riches, Não é a glória daqueles que são ricos, de ceux qui sont grands, daqueles que são grandes, de ceux qui sont pleins de connaissances. daqueles que têm muito conhecimento. C'est la gloire de Dieu É a glória de qui Deus se voit sur la face de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. que se vê no rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. La première création, elle est physique, clairement. A primeira criação, ela é física. La isso nouvelle se vê. création, elle est spirituelle. E a nova criação, ela é espiritual. Elle transforme les vies. Ela transforma as vidas. Comment tu veux transformer une vie? Como você quer transformar uma Comment vida? est-ce qu'une vie peut être transformée? Como uma vida pode ser La transformada? seule façon de transformer une vie, c'est transformer le cœur. A única maneira de transformar uma vida é transformar o coração. Est-ce que ton cœur est transformable? O seu coração, ele é Est-ce transformável? que Dieu peut transformer ton cœur? Deus pode transformar o seu coração? Est-ce que tu lui laisses l'accès? Será que você deixa a ele ter acesso? Tout commence par nos cœurs. Tudo começa a partir do coração. On voit dans ce passage qu'on commence du commencement. Il a dit que la lumière soit, que la lumière fût. Et la lumière fut. A gente vê nessa passagem que tudo começa do início. Ele disse que a luz seja e a luz existiu. Mais il est en train de dire ce que je suis en train de créer commence par ton cœur. Então ele está dizendo o que eu estou começando a criar começa do seu coração. Il commence pas par ta tête. Ele não começa pela sua cabeça. Il commence pas par tes mains. Ele não começa pelas suas mãos. C'est même pas ce que tu penses.
não é o que você pensa. C'est pas ce que tu fais, Não é o que você faz, mais c'est qu'est-ce que ton cœur, mas é o que o seu coração. comment l'état de ton cœur. Como se encontra o seu coração? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cœur? O que ele pode fazer nesse coração? C'est assez incroyable. On a vu quand Moïse a vu Dieu. Tem a passagem onde Moisés ele viu Deus, Que son visage brillait. que o seu rosto brilhava. Et aujourd'hui, on sait que si cette lumière, elle brille dans nos cœurs, E hoje nós sabemos que se essa luz brilha em nossos corações, elle transforme automatiquement nos visages. ela transforma automaticamente nossos Et le rostos corps entier. e o corpo inteiro. Et ta pensée, elle change. E o seu pensamento muda Et tes mots changent. e suas palavras mudam. Tu penses des choses que tu n'avais jamais pensées. Você pensa coisas que você nunca pensou antes. Tu vois des choses que tu n'avais jamais vues. Você vê coisas que você nunca viu antes. Tu dis des choses que tu n'avais jamais dit. Você diz coisas que você nunca disse antes. Waouh. Uau! Et les gens, ils sont là, ils sont, mais c'est qui ce type? E as pessoas estão lá e falam: nossa, quem é essa pessoa? La question, c'est est-ce que cette lumière, elle brille dans ton cœur? A pergunta é: essa luz, ela brilha no seu Moi, coração? quand j'étais plus jeune, vous savez, quand on a entre 15 et 20 ans, des fois, ou même des fois avant, on a un peu d'acné. Quando eu era adolescente, eu tinha acne. Il y a que moi ou? É somente eu Je sais ou... pas, je me vois comme ça, non? Et puis moi, j'étais là, je me regardais, tu sais, t'as 14 ans, tu veux être beau. Eu estava ali com meus Tu te plenos regardes dans le 14 miroir, anos, eu queria estar lindo e olho o et puis tu espelho vois un bouton, e vejo uma espinha. et t'es là, mais mec, il y a tout le monde qui va se fiche de moi à l'école. Então eu me dizia, não, todo mundo vai zoar de mim na escola. Et le pire, c'est que des fois, tu commences à le tripoter, ça devient pire. E o pior é que às vezes a gente começa a catucar e piora. Et je me rappelle, c'est là où j'ai découvert la lumière. E foi ali que eu descobri a luz. Ça dépend vraiment du type de lumière qu'il y a. Isso depende verdadeiramente do tipo de luz que há. Franchement, tu es beaucoup plus heureux quand ta salle de bain, elle n'est pas très illuminée. Francamente, você é muito mais feliz quando a sua sala de banho não é muito iluminada. Tu te regardes et tu vois finalement pas très bien le bouton, tu es content. Você olha no espelho e você não vê corretamente aquele. Et tout d'un coup, tu vas aquela peut-être dans un espinha. endroit où il y a beaucoup plus de lumière et là tu fais non. E de repente você vai em outro lugar que tem muito mais luz e você percebe, não acredito. Et si tu es au soleil, c'est encore pire des fois. E se você está no sol é ainda pior. Tu peux même voir le relief du truc. A gente vê Ça fait comme une mesmo o montagne relevo. sur ton visage. Faz uma montanha sobre o rosto. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, la lumière, elle change la perception. Bom, e lá eu disse, não é possível. A luz, ela muda a percepção de visão. Et des fois, on peut avoir peur de cette lumière-là. Et des fois, on peut avoir peur de cette lumière. E às vezes podemos ter medo dessa luz. Est-ce que cette lumière brille dans ton cœur? Essa luz, ela brilha no seu Et coração? je vais vous dire quelque chose, Église. E eu vou vos dizer uma coisa, igreja. Souvent, on est là, oui, t'inquiète, Jérémie, on est une église, elle brille dans nos cœurs, c'est logique. Às vezes a gente está assim, não, tranquilo, Jeremias, somos uma igreja, então é normal que brilhe. On a tous levé les mains ce matin, on a tous adoré, la lumière, elle brille tous les jours dans mon cœur, t'inquiète, mec. Nós todos adoramos, levantamos as mãos, então a luz, ela brilha o tempo todo em mim, então tranquilo, irmão. Et Dieu a mis dans mon cœur de vous poser une question ce matin, plusieurs questions ce matin. E Deus, ele colocou no meu coração de fazer algumas perguntas a vocês essa Et vous manhã. pouvez les noter, Vocês podem até vous anotá-las. avez le droit. Vocês têm esse direito. Vous savez, c'est pas moi qui donne la réponse, Sabe, não sou eu que dou as respostas. c'est vous qui donnez la réponse. São vocês que dão as Moi, je respostas. pose simplement les questions. Eu vou apenas Fazer as perguntar. perguntas. Merci. Est-ce que cette lumière brille dans ton cœur? Essa luz, ela brilha no seu coração? La meilleure façon de savoir si elle brille dans ton cœur, A melhor maneira de saber se ela brilha no seu coração c'est quand tu te retrouves dans des situations défavorables. é quando você está numa situação desfavorável. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle dit « L'espoir différé attriste le cœur A, ». L'espoir différé, l'espoir qui ne vient pas. a Bíblia diz, a esperança que não chega entristece o coração. Tu crois un truc, tu te dis « ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver » et ça n'arrive pas. Você acredita numa coisa, você diz, vai chegar, tá chegando a hora e não chega nunca. C'est une des choses qui fait le plus mal. É uma das coisas que faz
machuca mais. Et quand tu as eu des promesses de guérison, quand tu as eu des promesses de transformation, quand tu as eu des promesses de réconciliation, et ça n'arrive pas, E quando você teve uma promessa de cura, de reconciliação, e que isso não chega, ou promesse de mariage, pour ou certains. mesmo uma promessa de casamento por alguns, J'entends aucun amen, ok? não entendi, não ouvi nenhum amém, Faites comme vous ok. voulez, après il ne faudra pas vous plaindre. Depois não reclamem. Mais quand ça n'arrive pas, Mas quando não chega, qu'est-ce que tu fais? o que você faz? Est-ce que cette lumière, elle continue à briller dans ton cœur? Essa luz, ela continua brilhando no seu coração? David dit, Davi disse, dans le psaume 23, no Salmo 23, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, mesmo se eu ande pelo vale da sombra da morte, je ne crains aucun mal, não terei medo algum, car tu es avec moi. porque tu estás comigo. Il dit pas si je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Ele não diz, se eu andar no vale da morte. C'est pas optionnel, c'est pas peut-être je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Não é opcional, não é talvez eu passe pelo vale da sombra da Ce morte. qu'il nous dit, c'est qu'il y a un certain moment où toi dans ta vie, ou moi dans ma vie, ou lui dans sa vie, où il marchera dans la vallée de l'ombre de la mort. O que ele diz é que ele na sua vida, você na sua vida, ou que alguém outro na sua vida, momento vai andar no vale da sombra da morte. Si tu marches sur cette terre et tu vas d'ici jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'en Allemagne, tu vas bien arriver dans une vallée. Se Ou você jusqu'en anda, Autriche, tu vas arriver dans une vallée. se você anda nessa terra, talvez você vá até a Alemanha e então você vai ver que tem vales. Dans le voyage dans lequel nous sommes, il y a de grandes chances pour qu'on passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Na viagem que nós estamos atravessando, tem muitas chances que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Mais David dit, je ne crains aucun mal. E Davi diz: eu não tenho medo algum. La vallée de l'ombre de la mort, l'ombre qui, bien sûr, va à l'encontre de la lumière. O vale da sombra da morte, a sombra, é claro que tem um encontro com a luz. C'est la lumière de la vie, mais c'est l'ombre de la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et à La lumière de vie, l'ombre de la mort. É a luz da vida e a sombra é da morte. Não sou eu que digo, é a palavra. A luz é da vida Et e a au fur et sombra à da mesure que morte. tu marches dans cette vallée, E enquanto você vai andando nesse vale, l'ombre, elle change d'endroit. a sombra, ela muda de lugar. Elle passe. Ela passa. Mais comment est-ce que toi, tu te sens? Mas como você se sente? Est-ce que c'est les circonstances, est-ce que c'est par où tu passes qui détermine la lumière qui brille dans ton cœur? São as circunstâncias, é o lugar por onde você passou que determina a luz no seu coração? Ou est-ce que comme David, tu dis, je ne crains aucun mal? Ou você é como o Davi que diz, eu não tenho medo algum. Rien ne me fera peur. Nada me porá medo. Dans Psaume 27.1, on peut le lire ensemble. Em Salmo 27:1, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Davi diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação. C'est la seule façon pour lui de pouvoir dire qu'il ne craint aucun mal. Parce qu'avant, il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. É a única maneira para ele não ter medo algum, porque ele disse, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De qui aurais-je crainte? De quem terei medo? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ce n'est pas où je passe qui va définir mon état. Não é onde eu vou que vai definir o meu estado. Ce ne sont pas les circonstances qui vont définir comment je me sens. Não é as circunstâncias que vão definir quem eu sou, Mais c'est avec qui je suis. mas com quem eu C'est estou. avec qui est à côté de moi. Se é quem está ao meu lado. C'est une personne. É uma pessoa. Tu es avec moi, Você está comigo. je le sais. Eu sei. Et comme David, je le déclare. E como Davi eu declaro. C'est une bonne chose de le savoir. É uma boa coisa de C'est saber. encore mieux de le déclarer. É ainda melhor de declarar. Quand toi tu le déclares, Quando você declara, toi tu l'entends você escuta et tu sais que c'est vrai. e você sabe que é Parce que tu verdadeiro. l'as entendu, Porque você ouviu, parce que tu le crois, porque você crê. ça devient une conviction en toi. Então, vem a ser uma convicção em Souvent, je você. vous l'ai dit, je le répète. Eu digo normalmente, e vou repetir, Moi, je peux pas avoir une conviction à ta place. eu não posso ter convicção no seu lugar. Ma conviction, c'est la mienne. A minha convicção é minha. Et tu dois avoir ta propre conviction. E a sua convicção tem que ser sua.
La lumière passe dans la vallée A luz passa no vale et l'illumine. e ilumina. C'est juste merveilleux de voir comment David dit « Je ne crains rien du tout ». E é tão maravilhoso de ver Davi dizer: eu não tenho medo de nada. Peu importe ce qui va se passer. Pouco importa o que vai acontecer. Et une question que j'aimerais vous poser, Eu gostaria de perguntar uma coisa. c'est où fixes-tu tes yeux? Onde os seus olhos estão fixos? Et je vous parle de mon expérience. Eu falo da minha experiência. Parce que des fois, lorsqu'on fixe les yeux sur le mauvais endroit Às vezes, quando fixamos os olhos em um lugar que não é bom, ou sur la mauvaise chose, ou uma coisa que não é boa, ça change tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. muda tudo o que passa no nosso interior. Tout d'un coup, on commence à avoir peur. Então, a gente começa a ter medo. Tout d'un coup, on commence à être préoccupé. Então, começamos a ficar preocupados. Tout d'un coup, on peut commencer à être jaloux, Então, podemos começar mesmo a ficar ciumentos, à être envieux, a ter inveja, à être nostalgique. a ficar nostálgicos. Il y a plein de choses. Muitas coisas. Où est-ce que tu fixes tes yeux? Onde você está fixando os seus olhos? Luc 11, 34 dit Lucas 11:34 diz: « Ton œil est la lampe de ton corps. o seu olho é a lâmpada do seu coração. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Et après, il dit « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Então ele disse... Prends donc garde. » C'est juste après. C'est le 4 ou le 5? C'est verset 35. Ah. Voilà. 35. Repara, pois. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Se, portanto, o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia que te ilumina em plena luz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le permis ici, le permis de conduire? Alguém aqui tem a carteira de habilitação? Ouais. Est-ce que quand on vous a appris à conduire, on vous a dit, tu regardes où tu vas? Quando ensinaram você a dirigir, eles disseram, olhe para onde você vai? Parce que souvent on prend les virages, par exemple en montagne. Às vezes a gente sobe a montanha e a gente faz as curvas. Si tu regardes le virage ici, si tu regardes ici alors que le virage il va là-bas, Se você olhar para cá, se a curva vai para lá, tu vas tout droit. você vai para lá. En montagne, tu fais quoi? T'es ici, mais tu regardes là. A montanha você faz o quê? Você está aqui, mas Et você tu olha para commences lá. à tourner et tu vas où tu regardes. Então você começa a virar e você vai na direção para onde você olha. Fixe ton regard sur Jésus. Olhe, fixe os seus olhos em Jesus. Fixe ton regard, c'est là où tu vas. Fixe seus olhos para onde Il y você vai. a des gens qui regardent le passé, mais tu vas pas dans le passé. Tem pessoas que ficam olhando para o passado, mas você não vai ao Si tu passado. regardes le passé et puis tu continues à regarder le passé alors que tu vas comme ça, tu vas te prendre un mur. Se você vai andando e continua olhando para o passado, você vai trombar um muro. Ça va générer en toi un sentiment qui est mauvais, un sentiment un peu de dépression. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, regarde devant toi. Isso vai gerar em você um sentimento até de depressão, porque você só está olhando para o passado. D'ailleurs, Olhe para sua c'est frente. pour ça que l'apôtre Paul il dit « Je me penche vers ce qui est en avant ». É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu avanço para as coisas que estão à minha frente. Et j'aime bien également dans ce passage, il dit « Prends donc garde ». E eu gosto quando Paulo diz, sejam Là, vigilantes. c'est Jésus qui dit dans Luc, prends donc garde. Jesus diz, seja vigilante. Prends donc garde. Seja vigilante. Il nous dit, fais attention. Fais Tenha attention. atenção. De la même façon qu'il dit, fais attention si tu penses que tu es debout pour ne pas tomber. Ele diz, seja vigilante. Preste muita atenção se você diz que está em pé, que você pode cair. Il te dit, tu es debout? Ele diz, você está em pé? C'est cool. É legal. C'est bien. Muito bom. Bravo. Bravo. Mais attention de ne pas tomber. Mas cuidado para não cair. Parce que celui qui fait attention, Porque aquele que é vigilante, il tombe pas. ele não cai. Ou il tombe moins. Ou então ele cai menos. Moi, franchement, je vous dis, récemment, je suis tombé plusieurs fois. Francamente, vou dizer, ultimamente eu caí várias vezes. Récemment, je lavais la voiture. Outro dia estava lavando meu carro. Et puis j'étais pressé, et puis je commençais à courir, et vous imaginez par terre, c'est tout mouillé parce qu'il y a tout le monde qui lave les voitures.
E eu estava com pressa, fui correr e o chão estava molhado. Et tout d'un coup, je porque muitos cours, lavam et là, carro. pouf! Então eu corro e de repente escorreguei. Franchement, quand t'as 20 ans, ça va tomber 15 ans, mais à 34 ans, je te promets, ça fait mal. Francamente, se você cai aos 15 anos, aos 20 anos, tudo bem, mas com 34, isso faz mal. Et puis c'était la honte, quoi. E foi vergonhoso. Tu sais, en plus, il y a tout le monde qui lave ses voitures, tout le monde qui est content, qui se la pète avec la voiture, tu vois. Então, tem todo mundo que tá lavando seus carros e tá contente e tal. Et puis moi, je suis là en train de me brouter juste devant ma voiture, quoi. Genre, E eu tô lá, caindo igual uma banana em frente de todo mundo. Et j'étais là, mais mec, pourquoi? E lá eu me pergunto, Pourquoi? por quê? L'autre jour, j'allais voir un collègue, puis Autre- pareil, il pleuvait. Outro dia fui ver um amigo e estava chovendo. Donc Alex, il sait que je suis suisse, mais je suis toujours en retard de moins 10-15 minutes. Alexandre, ele sabe que eu sou suíço, mas estou sempre em atraso, uns 10, 15 minutos. Et après, je me suis rendu compte vraiment qu'il y a un problème avec mon retard. E depois eu Il y a un problème avec mon retard, il y a un problème. percebi que tem um Il y a problema un com vrai o problème. meu atraso. C'est que souvent, je me rends compte, je suis obligé de courir en fait. Parce que Non. j'ai pas envie d'arriver en retard. Je cours, É vraiment, um littéralement. verdadeiro problema. Literalmente, eu tenho percebido que eu tenho que correr porque eu estou atrasado. E isso é um problema. Et franchement, ces 2 dernières années, je suis tombé au moins 3 ou 4 fois à cause de ça. E francamente, nesses 2 últimos anos, eu caí umas 3 ou 4 Parce que vezes por causa disso. Des fois, j'ai des chaussures du boulot, ou peu importe, des chaussures qui sont glissantes, tout d'un coup, je cours et poum, je tombe. 3-4 fois. Porque eu posso ter, talvez, o sapato do trabalho, ou pouco importa, a forma que eu corro e eu vou, escorrego e caio. Mais pourquoi je vous raconte ça? Le but, c'est pas de raconter ma vie. Porque eu estou compartilhando isso com vocês. Não Mais é para contar le sobre a but, minha c'est de dire, vida. lorsqu'on fait pas attention, déjà, je suis dans une situation où je suis tout le temps en retard, c'est pas une bonne chose. A razão é para dizer, quando somos vigilantes, primeiro, não devemos nos atrasar. Eu já tenho que mudar isso. Mais si je fais attention, Mas se eu for atento, je tombe pas. eu não vou cair. Si vous faites attention, vous tombez pas. Se vocês são atentos, vocês não cairão. Prenez garde. Sejam vigilantes. Surtout quand tu penses que la lumière qui est en toi, tu vois tellement de lumière en toi. Ainda mais se você vê que tem tanta luz Oh em você. Seigneur, merci pour la lumière que tu m'as donnée aujourd'hui. Oh, Senhor, obrigada pela luz que o Senhor me deu Je hoje. suis tellement brillant. Ah, estou brilhando tanto. Bah, laisse les autres te le dire. Mas deixa os outros dizerem para você. T'as pas besoin de croire que toi-même t'as forcément la lumière. Laisse les autres te le dire. Você não precisa crer que você mesmo tem essa luz. Deixa Parce que os si outros t'as vraiment dizerem. la lumière, les autres ils vont la voir. Porque se você tem verdadeiramente a luz, os outros vão ver. Ta femme va le voir. Sua esposa vai ver. Ton mari va le voir. Seu marido vai ver. Amen. Amém? J'entends pas beaucoup d'amen, mais ok, c'est pas grave. Ih, não estou ouvindo muito amém, mas isso não é grave. D'où est-ce qu'elle vient cette lumière? De onde vem essa luz? Jean 1, verset 9. João 1, verso 9. Vous connaissez ce passage. Cette lumière était la véritable lumière, Vocês conhecem essa qui, en passagem. venant dans le monde, éclaire tout homme. Et dans Psaume 36, 9 également, je voudrais juste le lire rapidement. Dans Psaume 36, 9, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Salmo 36, 9, não? Ou é 35, 9? 36, 9. Mais c'est possible que ce soit 10 alors. Parce qu'il y a deux... Não, isso daí era... Vai lá, agora sim. Voilà, 10 alors. Oh, 9, voilà. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. C'est sa lumière qui nous permet de voir. É a sua luz que nos permite ver. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de personnes qui est aveugle. C'était Mauro qui a dit aller guérir les aveugles. Ainda há pouco, Mauro falou de uma pessoa cega, de ir e curar os cegos. Moi, ça m'a fait penser à quand il n'y a pas de lumière, c'est comme si tu étais aveugle. Isso me fez pensar, quando nós não temos a luz, nós somos como cegos. Et il y a plein de gens qui sont aveugles. Muitas pessoas são cegas. On a tellement besoin de lumière. Precisamos tanto da luz. Moi, je pense que plus que jamais, on a besoin de lumière. E eu acredito que mais do que nunca nós precisamos da Si on luz. avait besoin il y a 50 ans, on en a encore plus besoin aujourd'hui. Se a gente já precisava 50 anos atrás, nós precisamos ainda mais Et on hoje. en aura encore plus besoin demain. E nós precisaremos ainda mais amanhã. On en a besoin. Nós precisamos. Il n'y a personne qui veut marcher dans l'obscurité. Ninguém quer andar no escuro. On voit rien. Nós não vemos nada. Dans Ésaïe 50 et 10, il est écrit
quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Em Isaías 5:10, 50, 10. 50:10, diz: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas? La parole de Dieu nous donne la réponse de où vient la lumière. A palavra diz, Elle nous donne la réponse de dire où vient la lumière. ela nos dá a resposta que diz de onde vem a luz. Elle nous dit Jésus est la lumière. Ela diz: Jesus é a luz. C'est la lumière véritable. É a verdadeira luz. Celle qui éclaire tout le monde, tous les êtres humains. Aquela que clareia todos os seres humanos. Elle nous dit que la lumière, c'est la source de vie. Ele declara: a luz é La fonte da vida. a fonte da vida. Et que Obrigada. par sa lumière, nous pouvons voir la lumière. E pela sua luz nós podemos ver a luz. Et après, elle nous dit, nous, on a un rôle à jouer également. E depois ele nos diz: nós temos nossa parte a fazer também. Confie-toi en l'Éternel. Ter confiança no Eterno. Qui se confie dans le nom de l'Éternel, Quem se confia no nome do Eterno, il marche pas dans l'obscurité. ele não anda no Il escuro. marche dans la lumière. Ele anda na luz. Celui qui a la crainte, É ele que tem... celui qui a la crainte, celui qui a la crainte, aquele que t'aime teme, et qui marche dans l'obscurité, que anda no escuro, il y a juste un pas à faire, c'est la confiance. só tem um passo a fazer. A confiança. La confiance dans l'Éternel. Confiar no Eterno. Et des fois, en fait, on se pose la question, comme je vous ai donné en fait mon exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, je me regardais dans le miroir. E às vezes a gente se pergunta, como eu usei o exemplo quando eu tinha 14 anos, que eu me olhei no espelho, C'est, est-ce que vraiment on aime la lumière? e eu me perguntei, eu amo realmente a luz? Nós amamos a luz? Est-ce qu'on aime vraiment la lumière? Et tout le monde à l'église va dire, oui, on aime la lumière de Christ. Verdadeiramente nós amamos a luz? E toda a igreja responde, sim, nós amamos a luz de Cristo. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém. Bah, c'est intéressant parce que récemment, on voyait qu'il y a certaines personnes, il y a une étude qui a été faite récemment, É interessante porque nós vemos que estudo foi feito ultimamente, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. com tudo que se passou com o Covid. Il y a des gens qui préfèrent garder le masque tout le temps. Tem pessoas que preferem permanecer com a máscara o tempo todo. L'obligation, elle va s'arrêter un jour. A obrigação vai parar Alléluia. dia. Aleluia! Merci. Mais il y a des gens qui vont garder le masque. Mas tem pessoas que querem guardar Ce a sondage máscara. disait que les gens se sentent plus confortables avec le masque Essa sondagem dizia que as pessoas são mais confortáveis com a que sans máscara masque. do que sem a máscara. Waouh. Uau. On s'est tellement habitués. Estamos tão habituados. C'est bien de cacher en fait certaines choses des fois. Às vezes é bom não de esconder algumas Comme le coisas. Jérémie de 14 ans qui voulait surtout pas avoir trop de lumière pour cacher son bouton. Como Jeremias, de 14 anos, que não queria luz para não verem as suas acnes. Et donc la question que je me pose c'est est-ce que vous aimez la lumière? Est-ce qu'on aime la lumière? Toujours. E a pergunta que eu faço, vocês amam a luz? Vocês ainda amam essa luz? Moi quand j'avais de l'acné, je voulais pas trop de lumière. Eu, quando tinha acne, não gostava muito. T'imagines si tu vas voir à l'école une fille que t'aimes bien? Imagine, você vai ver na escola aquela garota que você Je gosta. me mettais dans l'ombre. Eu me escondia na sombra. Puis tu te mets du côté où t'as pas le bouton, tu vois. E você se coloca assim, de perfil onde não se vê a acne. Il y en a qui n'aiment pas la lumière, Tem os que não gostam da luz. n'est-ce pas? Não é Vous en mesmo? connaissez ou il y a que moi? Vocês conhecem ou só eu? Est-ce qu'on aime la lumière? Nós amamos a luz? Parce que des fois, Jésus il parlait aux pharisiens Bom, uma vez Jesus falou aos fariseus. et il leur a dit, Ele disse: c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Luc 12, 3. Lucas 12:3. Aquilo que você diz na escuridão será ouvido na luz, e aquilo que você fala sussurrando ao ouvido é ouvido em alta voz. Muito bem. Et là, bon, il parlait aux pharisiens. Sim, ele estava falando com os fariseus. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de pharisiens dans l'église, il n'y en a aucun. Não é mais hoje, não existe Donc mais ça fariseus n'a nas rien à igrejas. voir avec vous. Não tem nada a ver com vocês. Mais il dit, mais il y a certaines choses. Ele diz, mas tem algumas Rappelez-vous, coisas. il dit en portugais, il dit raça de víbora, c'est ça, il dit. Race de vipère. Oui, les races de vipère. Vous êtes hypocrite, il dit. Vocês são hipócritas, Et ele après, il diz. dit, attention, Mas ele diz, atenção. peut-être que vous n'allez pas aimer la lumière, vous. Cuidado, talvez vocês não vão gostar da luz. La question des fois que je me pose, c'est est-ce que moi je veux vraiment toute la lumière?
même sur ma vie. Às vezes eu mesmo pergunto sobre minha vida, será que eu quero verdadeiramente toda a luz? Parce que des fois, ça m'expose. Porque às vezes a luz pode me expor. Parce que s'il y a un petit peu de lumière, ça va, on voit pas trop. Porque se tiver um pouco de luz, tudo bem, não Mais se s'il y vê a beaucoup muito. de lumière, on va venir à Jérémie, là, il y a peut-être un truc que tu voudrais regarder. Então, se tem muita luz, então Jeremias vai ter alguma coisa que você não quer mostrar que vai ser visto. Seigneur, mais ça, laisse tomber, non, c'est pas trop important. Senhor, isso não deixa para lá, não é muito Non, importante. si on le voit, c'est qu'il faut l'enlever, il faut Então, nettoyer. se estamos vendo, é porque tem que ser retirado, tem que ser Et limpo. plus il y a de lumière, plus tu vas le voir. E mais você tem luz, mais você vai ver. Et des fois, on dit, Seigneur, non, agora, E às vezes a gente diz, Senhor, pas maintenant. tá doendo. Ça fait mal. Amen. Amém? Moi, j'aime la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la lumière ce matin? Eu amo a luz. Será que alguém ama a luz aqui? Amen. Amém. Vous savez, je pense souvent, en Suisse, on est aussi, je vous le dis, hein, moi je suis suisse, j'ai le droit de critiquer la Suisse. En Suisse, on est très hypocrite des fois. Na Não, você- Suíça, nós somos muito hipócritas Você- às vezes. Il y a une transparence dans une certaine mesure, mais A, on aime bien cacher certaines choses. Hein. a gente tem uma transparência numa certa medida, mas gostamos muito de Le esconder secret algumas bancaire, coisas. O segredo la bancário, confidentialité, a la confidencialidade, protection de la vie privée. a proteção da vida privada. On va dire c'est des valeurs louables. São valores louváveis, Mais podemos il y a dizer. plein de choses que tu peux cacher là-dessous. Mas tem Plein muita de coisa choses. que podemos esconder Et embaixo do ça, tapete. il y a plein de gens qui sont contents de ça. Ils veulent pas trop montrer en fait. E muitas pessoas estão contentes com isso, porque eles não querem mostrar muito. Mais Dieu, il veut simplement de la transparence. Mas Deus, ele quer apenas a La première transparência. transparence qu'il veut, c'est quand tu vas devant lui. A primeira transparência que ele quer é quando você vem diante dele. Tu vas peut-être tromper ton frère, Você talvez vai enganar seu irmão, mais tu peux pas tromper Jésus. mas você não pode enganar Jesus. Amen. Amém? Qu'est-ce que cette lumière? Qual é essa luz? Qu'est-ce que cette lumière? Que Jean luz é essa? 8, 12. João 8:12. Vous le connaissez, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vous savez, la lumière est indispensable à la vision humaine. On n'a pas des infrarouges où on peut voir sans lumière dans nos yeux. Sabe, a luz é essencial para a nossa visão na vida, porque nós não temos olhar infravermelho e nós não podemos ver no escuro. Si on commence à baisser la lumière, vous n'allez même pas pouvoir distinguer les couleurs. Se você começa a olhar direto para a luz, às vezes você não Non, pode. si on baisse la lumière, si on enlève la lumière. Se nós tiramos a luz, a gente às vezes nem reconhece as cores. La vie, elle va être triste hein, sans lumière. A vida é triste, não sem a luz? Moi, j'aime bien les couleurs. Eu gosto muito da luz. Des couleurs. Ah, das cores, perdão. Et plus que jamais, nous sommes appelés à rayonner, E mais do que nunca, nós somos chamados a brilhar, à manifester cette lumière qui est dans notre cœur, a manifestar essa luz que Ele colocou em nossos corações, afin que tous puissent en bénéficier. a fim que todos possam beneficiar. Ceux qui sont autour de toi, Todos que estão ao redor de você, ils vont être là, waouh, eles vão estar, uau, je suis en train de voir quelque chose. estou vendo algo, Quelque chose que j'avais jamais vu. algo que eu nunca vi antes. C'est bizarre, cette personne est arrivée, É estranho, essa pessoa chegou et maintenant je vois les couleurs différemment. e agora eu vejo as cores de uma outra Comme vous maneira. donnez le témoignage tout à l'heure avec les Kiss Games. Como eu dei o testemunho Il y a des ainda há gens pouco qui com il y a des Kids gens qui se disent, Games. mais c'est qui ces gens? Tem pessoas que dizem, quem são essas pessoas? Il y a une lumière différente. Tem uma luz Il y a diferente. quelque chose de différent. Tem algo diferente. Waouh! Uau, Les gens, ils le voient. eu quero ver. Dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Em Mateus 5,14 diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amen. Ça fait aucun sens de cacher la lumière. Tu allumes pas pour la cacher.
Você não tem a luz para escondê-la. Tu l'allumes pour la montrer. Você acende a luz para mostrá-la. Et puis souvent, le gars qui se la pète, il peut lire ce passage et dire « Ah oui, c'est cool de montrer toutes mes bonnes œuvres à tout le monde. » Então é verdade que tem aqueles que se acham que, uau, legal, eu vou mostrar a minha luz para o mundo inteiro. Et en fait, c'est pas ta lumière que tu montres, c'est la lumière de Dieu qui est en toi, qui glorifie Dieu. Só que na verdade não é a sua luz que você está mostrando, é a luz do Senhor para glorificá-lo. Et ce passage est basé sur le sermon sur la montagne. E sinceramente essa passagem é baseada pelo Sermão da Montanha. Et c'est juste au tout début. Et ensuite, en fait, dans le reste du passage, Jésus il nous dit comment briller, comment montrer cette lumière. Esse é apenas o início e depois, pela passagem, Jesus ele nos diz como usar essa luz, como fazer Il dit brilhar. afin de voir vos bonnes œuvres. A fim de ver as suas boas obras. Mais quelles sont ces bonnes œuvres? Quais são essas boas obras? Est-ce que c'est donner sa dîme? É dar o seu dízimo? Est-ce que c'est aider ton prochain? Ajudar o seu próximo? Je sais pas. Não sei. Faut se poser des questions. A gente pode se Et perguntar. quand on regarde juste après, E como vemos depois, il vient avec quelque chose de totalement radical. ele vem com alguma coisa totalmente radical. Il nous dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Ele diz, vocês aprenderam olho por olho, dente por dente. Ça, c'est ce que vous saviez. É o que vocês sabem. C'était l'ancien toi, É o seu antigo eu. l'ancien moi. O meu antigo Et eu. maintenant, si quelqu'un te frappe sur une joue, tu dois tendre l'autre joue. Então agora, quando alguém bater na sua face, você tem que oferecer a Et là, outra. tu dis, waouh, Seigneur, c'est vraiment ça que tu me demandes de faire. Então lá você diz, não, Senhor, tu tá me pedindo isso mesmo? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain Vocês aprenderam que ele disse, amarás seu próximo. et tu haïras ton ennemi. E você vai odiar o seu inimigo? Mais moi, maintenant, Jésus qui vient à la lumière du monde, je vous dis, aimez vos ennemis. E eu agora, Jesus, que vim ao mundo, vim ensiná-los. Ame os seus inimigos. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bendiga aqueles que te maldizem. Eu não lembro o Faites resto. du bien à ceux qui vous haïssent, Faça o bem para aqueles que te odeiam priez pour ceux qui vous maltraitent, e ora por aqueles que te tratam mal, afin que vous soyez fils a fim que vocês sejam filhos, de votre Père qui est dans les cieux. que vocês sejam chamados filhos do seu Pai que está nos céus. Mais quelles bonnes œuvres! Quelles Quais bonnes são as œuvres! boas obras? Pas faire simplement la réciprocité, la réciproque. Não fazer somente a Je reciprocidade. vous assure, même les chrétiens, ils ont tendance à être réciproques. Eu vos garanto, mesmo os cristãos, eles têm tendência a ser recíprocos. Tu traînes avec les gens qui t'aiment et tu aimes les gens qui t'aiment. Você anda com aqueles que te amam e você ama aqueles que te amam. Est-ce que tu aimes vraiment les gens qui te détestent? Você ama verdadeiramente aqueles que te Est-ce que detestam? tu bénis vraiment ceux qui te maudissent? Você abençoa verdadeiramente aqueles que te amaldiçoam? Et la parole de Dieu, elle dit, c'est à ce moment-là que ta lumière va briller et qui va glorifier ton Père qui est dans les cieux. E a palavra diz, é nesse momento que a luz que o Pai colocou em você vai brilhar. Un gars qui fait ça, tu dis, mais soit c'est un fou, soit c'est le Fils de Dieu, c'est pas possible. Não, aí você diz, não, esse é um louco, esse é o Filho de Deus, não acredito. On va reconnaître la filiation, Vão reconhecer a filiação. on va savoir qui est ton Père Vão saber quem é o seu Pai lorsque tu vas faire cela. quando você fizer isso. Vous savez, j'ai une amie qui est du Valais, Sabe, eu tenho uma amiga do setor de Valais qui habite dans le Valais, qui est valaisanne. que mora no Valais, Vous Valaisana. connaissez les Valaisans? Ouais. Quem mora aqui conhece Le os jour, j'étais avec valaisanos. Mauro à Zermatt, il y a plein de Valaisans, ils ont un accent bien fort. Outro dia vi Mauro em Zermatt, tem muitos valaisanos, ele tem a dicção muito Non, forte. accent. On Accent. sotaque. On sotaque. Accent, voilà, Un dicção. accent. Ouais, j'ai un accent alors. Et ils sont Dicção. là, adieu! Eles dizem, adieu. Ils sont là, t'as où les vaches? Qual? T'as où les vaches? Ah, eles dizem, tchau, você vai aonde? E aí as vacas? T'es là, t'as où les vaches? E Non, vocês parce que perguntam, quand ils se parlent e aí entre eux, as vacas? ils veulent savoir où ils ont les vaches de l'autre famille, tu vois, ou de l'autre personne. Quando eles se encontram, na verdade, eles querem saber de onde são as vacas, de que Ils família. te connaissent pas. Eles não te conhecem. Donc ils disent, t'as où les vaches? Então eles perguntam, de onde vêm as suas vacas? Si je sais où sont tes vaches, je sais qui t'es. Se eu sei onde estão as suas vacas, eu sei quem é você. Après ils disent, t'as où les vignes?
Então eles dizem, onde estão as suas vinhas? Ah, si je sais où ils sont tes vignes, je sais qui t'es. Se eu sei onde estão as suas vinhas, eu sei quem você é. Et après ils disent, t'es le fils de qui? E depois eles perguntam, você é o filho de quem? C'est des questions qu'ils font comme ça. Eles são desse jeito. Mais toi, quand tu accomplis E quando você entende la parole de Dieu, a palavra de Deus, tu n'auras même plus besoin de répondre à cette question. você não precisa nem responder esse tipo de pergunta. Ils vont voir qu'il y a un truc qui colle pas. Ils vont dire non, c'est pas possible. Eles vão ver que tem alguma coisa que não é normal, Et puis então s'ils não é savent possível. vraiment pas, ils ont toujours pas compris, Então, se eles ainda não conseguiram et qu'ils entender, disent, t'es le fils de qui? e que eles perguntam, você é o filho de quem? Je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. Je suis enfant de Dieu. Sou filha de Deus. Mais t'as même pas besoin de le dire. E você nem precisa Ils dizer. vont le voir. Eles vão ver. Ils vont le sentir. Eles vão sentir. Amen. Amém? Amen, amen, amen. Amém. C'est là que la lumière brille dans sa pleine mesure. É ali que a luz brilha na sua plenitude. C'est là que les bonnes œuvres qui ne peuvent pas venir de toi-même É ali que as boas obras que não podem vir de você mesmo glorifient le Père qui est dans les cieux. glorifica o Pai que está nos céus. Il n'y a plus de question, t'es le fils de qui? Não tem mais essa pergunta, você é filho de quem? La source est claire. A fonte está clara. On sait de qui tu as pris ta source. Nós sabemos de onde é a sua D'ailleurs, la fonte. parole nous dit, même les païens font de la réciprocité, c'est-à-dire tout le monde est réciproque, c'est-à-dire tu me fais du mal, je te fais du mal, tu m'aimes, je t'aime, etc. Il n'y a rien de grand à ça. E mesmo a Bíblia diz que mesmo os pagãos praticam a reciprocidade. Se você me faz o bem, eu faço o bem. Se você faz o mal, eu faço o mal. E é desse jeito. Et si toi tu fais le bien en tout temps, Então, se você faz o bem todo o tempo, tu es enfant de Dieu. você é filho de Deus. Les fruits sont clairs. Os filhos são claros. Les fruits sont clairs. Os frutos são claros. L'arbre, on sait d'où il est, d'où il tire sa sève. A árvore, a gente sabe de onde ela tira sua seiva. Quelles sont les caractéristiques de cette lumière? Quais são as características dessa luz? Dans Ecclésiaste 11, 7, on voit Em Eclesiastes 11, 7, vemos que cette lumière est douce. que essa luz é doce. Elle ne t'agresse pas. Ela não te agride. Vous savez, c'est comme quand vous réveillez le matin à 5h du matin. Je Ça- suis sûr que certains seront réveillés à 5h30 du matin. Ce matin. Sabe quando vocês acordam pela manhã, às vezes? Eu tenho certeza que alguns de vocês acordaram às 5h30 da manhã hoje. Et tu vois cette lumière douce qui arrive. E você vê essa luz doce que chega. Ce jour qui arrive. Esse dia que se levanta. Ce jour qui te dit que Dieu il est là et qu'il a encore fait lever cette journée. Esse dia que diz, Deus está aqui e Ele ainda te faz viver esse dia. C'est pas une lumière qui t'agresse. Não é uma luz que te agride. C'est pas une lumière qui te fait te sentir mal. Não é uma luz que te faz sentir mal. C'est une lumière qui vient sur ton visage et qui te fait te sentir bien. É uma luz que vem sobre o seu rosto e faz você se sentir C'est pas bem. une lumière accusatrice. Não é uma luz de acusação. C'est une lumière d'amour. É uma luz de amor. Parce qu'il est amour. Porque Deus é amor. Et quand tu la sens, E quando você sente, et quand tu la laisses briller dans ton e cœur, quando você deixa ela brilhar no seu coração, waouh, uau, waouh, uau, elle se répand. ela resplandece. Dans Proverbe 13, 9, il est écrit, donc dans Ecclésiaste 11, 7, la lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Em Eclesiastes 11:7 diz, você é luz e agradável aos olhos ver o sol. Quelles sont les caractéristiques de cette lumière? Quais são as características dessa luz? Elle est joyeuse, mes amis. Ela é alegre, meus Elle est amigos. joyeuse, mes amis. Ela é alegre, meus amigos. Il n'y a pas une lumière qui est triste. Não tem luz que é Cette triste. lumière, elle est joyeuse. Essa luz, ela é alegre. C'est un truc inexplicable. É algo de inexplicável. Tu es dans des situations complètement difficiles. Você está numa situação tão Franchement, je difícil. dois vous dire, c'est pas mon témoignage, c'est d'un ami, mais ça m'a tellement choqué. Francamente, vou dizer, não é meu testemunho, é de um amigo, J'ai mas été voir un me ami la pegou de semaine, uma forma. j'étais voir un ami la semaine passée. Eu fui ver um amigo semana passada. Il a 2 enfants, une femme. Ele tem 2 filhos e uma esposa. Il a investi dans une société aux États-Unis, voilà. Ele investiu numa sociedade nos Estados Unidos. Et en fait, il a tout perdu parce que l'entreprise qui a racheté la boîte a fait faillite. Então ele perdeu tudo porque a outra empresa que comprou a empresa dele faliu. Il a 55 ans. Ele tem 55 anos Il a la retraite dans, allez, 10 ans. e ele vai
se aposentar daqui a 10 anos. Ele vai se aposentar daqui a 10 Et il anos. me dit, j'ai plus rien, Jérémy, pour la retraite. E ele disse, eu não tenho mais nada para minha aposentadoria. Et il me dit, c'est pas grave. Ele disse, não é grave. Il me dit, c'est pas grave. Não é Je grave. vous assure, je vois sa paix sur son visage. Eu vos garanto, ele tem uma paz no rosto. Avec sa femme d'ailleurs. Com a sua esposa Avec ainda ses mais. enfants. Com os seus Et filhos. c'est quelque chose qui me... Vous savez, c'est un Suisse. E é alguma coisa que me... Sabe, é um suíço. Un Suisse qui vous dit qu'il n'a pas de retraite, généralement, ça va se pendre. Non, mais je Se vous dis um la vérité. suíço diz que ele não vai ter aposentadoria, Mais zéro. ele diz que não tem nada. Et, Zero. et lui dit, mais il n'y a aucun problème. E ele mesmo diz, Oh, não tem Senhor. problema. Senhor. Quand je vois des trucs comme ça, je dis, mais waouh. Quando eu vejo algo assim, uau. Toi, Você t'as la lumière. Hein. Você tem a luz. Moi, je veux rester avec toi. Hein. Eu quero ficar D'ailleurs, je lui ai contigo. envoyé un message, j'ai dit, écoute, je veux passer plus de temps avec toi. E ainda mais, eu enviei uma mensagem para ele e disse, eu quero passar mais tempo contigo. Une joie. Uma alegria. Il est joyeux. Ele é La alegre. lumière des justes est joyeuse. A luz dos justos é alegria. La lumière des justes est joyeuse. A luz dos justos é C'est dans alegria. Proverbe 13, 9. Provérbios 13, 9. On a également dans Psaume 97, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Et dans Psaume 4, 6, il est écrit, Salmo 4, 6 está et j'ai escrito. bientôt terminé, E vamos logo terminar. plusieurs disent. Ça, c'est un peu la question de notre temps. Há Sabe? muitos que dizem, é um pouco a pergunta do nosso tempo. Psaume 4, 6. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Salmo 4, 6 diz, muitos perguntam, quem nos dará a conhecer o bem? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Levanta sobre nós a luz do teu rosto eterno. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mousse, c'est-à-dire leur nourriture et leur boisson. Ah, pardon. Alors, versets c'est 7 et 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Tu fais lever ta lumière sur moi. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Et ça me comble de joie. E Plus que la nourriture, plus que la boisson, plus que tout ce que le monde peut définir comme l'activité pour le bonheur. isso me enche de alegria, mais do que... Perdão, João. Mais do que o mundo pode definir como a alegria, que é a comida e a bebida. Excuse-moi. Amen. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Quem nos fará ter alegria? Fais lever sur nous ta lumière. Levante sobre nós a sua luz. C'est tout ce qu'on a besoin. É tudo que precisamos. Et j'aimerais qu'on prenne, pour terminer, Ésaïe 60. E para terminar, eu gostaria que a gente leia em Isaías 60. Et on voit dans ce passage, c'est la gloire de la Nouvelle Jérusalem. A gente vê nessa passagem a glória da Nova Mais Jerusalém. je crois qu'elle s'applique également à nous. E eu creio que ela se aplica a nós também. Lève-toi. Levanta, D'ailleurs, on peut tous se lever pour terminer. Lève-toi. levanta. Quand tu prends une décision, Quando você toma uma decisão, tu te lèves você se levanta et tu y vas. e você vai. Lève-toi. Levanta. Lorsque tu sors d'un état et tu rentres dans un autre, Quando você sai de um estado e entra no outro, tu te lèves. você se levanta. Et il dit lève-toi. Ele disse, levanta, Sois éclairé. resplandece. Dans certaines versions, il dit brille. Em outras versões diga, Il brilhe, dit shine. shine. Arise and shine. Lève-toi et brille. Levante, resplandece, Car ta lumière arrive. porque vem a tua luz. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Jésus est notre lumière. Jesus é a nossa luz. C'est la lumière de vie. É a luz de vida. Voici les ténèbres couvrent la terre. On le sait, les ténèbres couvrent la terre. Então, as trevas cobrem a terra. Et l'obscurité sim, les realmente. peuples. E a obscuridade, a escuridão o povo. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mas sobre ti, o Eterno, Sur toi, sa gloire apparaît.
Sobre ti o Eterno resplandece e a sua glória aparece. C'est pour tout le monde comme un peuple, mais c'est surtout sur toi. É para todo mundo como um povo, mas é mais para você. Il parle à toi. Ele fala com você. Il parle à l'individu. Ele fala ao indivíduo. Ce ne sera plus le soleil qui te servira, ça c'est au verset 19, mais tu peux continuer à traduire. Cela ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Não será mais o sol que vai te servir de luz para o dia, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. nem a lua que vai te clarear durante a noite. Ce ne sont plus les circonstances, à quelle heure c'est, Não são mais as circunstâncias, que hora é, si c'est l'heure de dormir ou l'heure d'être debout à travailler, se é hora de dormir ou de se levantar para ir trabalhar, mais en tout temps, mas em todo tempo, en tout temps, em todo tempo, l'Éternel sera ta lumière à toujours. o Senhor será a sua luz para sempre. Ton Dieu sera ta gloire. O teu Deus será a tua Ce glória. ne sera pas ta belle voiture, Não será a tua, ce ne sera pas ton compte en banque. o teu bonito carro, Dieu sua conta no sera ta banco. gloire. Deus será a sua glória. Dieu est ta gloire. Deus é a Dieu tua est glória. ma gloire. Deus é a minha Dieu est glória. notre gloire. Deus é a nossa glória. Ton soleil ne se couchera plus O seu sol não vai et mais ta lune ne se deitar s'obscurcira plus, e a sua lua não se escurecerá car mais. l'Éternel sera ta lumière à toujours. Porque o Senhor será a tua luz para sempre. Et les jours de ton deuil seront passés. E os dias do seu luto serão passados. T'es plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Você não está mais no vale da sombra da morte. T'es monté sur la montagne. Você subiu a montanha. T'as vu sa face. Você viu o seu rosto. Ton cœur brille. O teu coração Ton brilha. visage brille. O seu rosto brilha. Le passé est passé. O passado passou. Le futur est resplendissant. O futuro é resplandecente. Il est brillant. Ele brilha. Le meilleur reste à venir, la parole de Dieu nous dit. O melhor está por vir, a palavra La diz. gloire qui arrive, A glória que virá, elle est déjà présente aujourd'hui, elle sera encore plus grande demain. ela já está presente hoje e ela será ainda maior amanhã. Et c'est pour ça que nous allons de gloire en gloire. E é por isso que nós vamos de glória em glória. C'est pour ça que la gloire du second temple est plus grande que la gloire du premier temple. É por isso que a glória da primeira casa é maior do que a glória da segunda. Não, a glória da segunda casa é maior do que a glória da Oh, primeira. alléluia, il va faire des choses tellement merveilleuses. Ele faz as coisas tão maravilhosas. C'est la gloire de l'Éternel qui est Christ et qui s'est levé sur toi. É a glória do Cristo que é eterno e está sobre você. Marche dans la lumière Ande nessa luz et sois une lumière pour les autres. e seja a luz para os outros. On va simplement baisser la tête, on va éteindre les lumières juste pour pouvoir vraiment avoir ce moment d'intimité avec Dieu. Vamos curvar nossas cabeças e abaixar um pouco as luzes para ter esse Et momento com j'aimerais Deus. juste prier pour vous. E eu gostaria de orar por vocês. Et je m'inclus dans cette prière. Je m'inclus dans cette prière. Je m'inclus moi-même dans cette prière. Ah, eu me incluo nessa Seigneur oração. Père éternel, nous venons devant toi ce matin. Pai eterno, nós estamos aqui diante de Ti essa manhã. Et nous ne sommes pas venus pour quelqu'un Nós não viemos por alguém physique. físico. Nous ne sommes pas venus pour Jérémie. Não viemos para o Jeremias. Nous ne sommes pas venus pour voir nos frères et nos sœurs. Não viemos por ver nossos irmãos ou irmãs. Mais nous sommes venus pour avoir une rencontre personnelle, transformatrice avec toi. Nós viemos para ter um encontro pessoal e transformador contigo. Lorsqu'on te rencontre, Quando te encontramos, lorsque nous passons du temps dans ta présence, quando passamos tempo contigo, nous ne pouvons pas être différents après. nós não podemos ficar indiferentes depois. Nous ne pouvons que être transformés et que être changés. Nós podemos apenas ser transformados e mudados. Alors Père éternel, alors que nous avons entendu ta parole, Pai eterno, como nós ouvimos a sua palavra, que tu puisses Seigneur travailler dans nos cœurs. que tu possas trabalhar em nossos corações. Viens Père avec ta révélation. Vem, Pai, com sua revelação. Révèle dans les cœurs maintenant Revela-te aos corações agora. les choses qui ont besoin d'être transformées. E revela o que é necessário ser transformado. Les choses qui ont besoin d'être changées. As coisas que precisam ser mudadas. Père, tu nous connais mieux que quiconque. Pai, você me conhece melhor do que qualquer outro. Alors Père éternel, fais ce que seul toi peux faire. Pai eterno, faça o que apenas tu podes fazer. Nous ne pouvons rien faire. Nós não podemos fazer nada. Mais toi, tu peux le faire en nous. Mas tu podes fazer em Et ce nós. matin, nous voulons te donner cet accès total. E essa manhã nós te damos o acesso Il total. n'y a pas une pièce dans notre appartement qui est notre cœur que voulons te cacher. Não tem nenhuma peça, nenhuma parte nesse apartamento que é o nosso coração que será escondido. On veut ouvrir la porte. Nós abrimos a porta. Parce que ce matin, tu frappes à la porte. Porque essa manhã você está batendo a porta.
Et nous voulons simplement te dire, rentre Seigneur Jésus. E nós queremos apenas dizer: entre, Senhor Jesus. Viens nous aider à nettoyer avec nous. Venha nos ajudar a limpar conosco. Des fois on a tellement honte, Às vezes temos tanta on vergonha, veut pas t'ouvrir la porte. nós não queremos abrir a porta. Mais tu veux simplement rentrer pour nettoyer avec nous. Mas você quer apenas entrar para limpar Moi j'ai conosco. besoin de nettoyer, que tu viennes nettoyer avec moi, Père Eu éternel. preciso que você venha limpar comigo, Pai eterno. Père éternel, que lorsque cette lumière brille, Pai eterno, como essa luz brilha, que je me sente totalement à l'aise. que eu me sinta totalmente à vontade. Rien à cacher. Nada a esconder. Que je me sens bien en toi. Que eu me sinta bem em ti. Que tu te sentes bien en moi. Que tu te sintas bem em mim. Que je peux te regarder les yeux dans les yeux. Que eu possa te olhar dentro dos olhos, Sans honte. sem vergonha, Sans sentir un jugement quelconque. sem sentir nenhum julgamento. Mais que la seule chose que je puisse sentir, c'est ton amour qui est inexplicable et infini. Mas que a única coisa que eu posso sentir que seja seu amor inexplicável e infinito. Alors Père éternel, alors que nous prions, nous voulons vraiment nous pouvoir nous lever et briller. Pai, agora, nessa oração, nós queremos realmente nos levantar e resplandecer. Que rien en nous puisse voiler la lumière que tu as mis en nous. Que nada em nós possa esconder a luz que há em ti, que vem de ti e que há em nós. Et nous voulons simplement te donner toute la gloire et l'honneur. Nós queremos te dar toda a glória e toda a honra. Si nous devons monter sur la montagne pour voir ta face, Se precisamos subir a montanha para ver o seu rosto, on va rester sur la montagne nós vamos ficar lá em cima. et on va briller Vamos resplandecer. et on va briller. E vamos resplandecer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. No nome de Jesus oro. Amen. Amém. Adorons le Seigneur. Adoremos ao Senhor.